Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando. Hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo o programa na terça-feira, que seria amanhã, porque nós temos uma visita ilustre hoje. Uma coach que vai falar sobre produtividade, Juliana Guedes. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Na verdade, quero começar agradecendo um pouco ao convite de vocês. E vamos bater esse papo gostoso, né, sobre produtividade. Vai ser um prazer. Direto de São Luís. Direto de São Luís, Maranhão, terra do Bumba Meu Boi, terra dos lençóis maranhenses. Trazer um pouquinho desse Nordeste bonito para vocês. Ai, que delícia, tudo de bom. Gente, nós estamos com uma banda aqui incrível que faz um tributo aos Beatles, Beatlemania. Marcos Viana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Odair Vieira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer que vocês vão estar essa semana no Feitiço Mineiro, porque tem um motivo bem especial para vocês estarem lá nessa semana, quinta-feira. Isso, quinta-feira agora, dia 1º de junho, completa 50 anos do mais emblemático álbum que eles lançaram, né? Talvez o mais importante da história da música pop mundial, né? Que é o Sgt. Pepper's. E aí a gente está fazendo essa nossa humilde homenagem aos 50 anos do álbum. Não tinha como a gente deixar de fazer. Muito legal. E assim, a Feitiço Mineiro é uma casa tradicional em Brasília. É, bastante. Né? E com um tema assim, Beatles, estaremos lá com certeza prestigiando. Boa tarde, nossa coach, Laíma Maia. Boa tarde a todos. Uma tarde agradabilíssima, né? Um sol maravilhoso para a gente falar de um tema perfeito. Não, vamos combinar que estava frio e a Não, Juliana mas veio lá do Nordeste. Trouxe o calor, trouxe esse calor. sol lindo. E falar de produtividade, gente, faz parte da vida de todo mundo, né? Vamos falar a verdade. Donas de casas, profissionais, empresários, qualquer pessoa precisa de produtividade, até as crianças. Eu estava falando agora há pouco que o meu filho teve que fazer uma maquete hoje, produtividade, porque não dava tempo, não tinha muito tempo para fazer. Então, é um tema plenamente aplicável. Quem quiser participar, o chat já está aberto, mande sugestões, dúvidas e aproveite que a nossa especialista Juliana Guedes. Né? E vamos aproveitar também, né, Kalina? Com certeza. Olha, aqui a gente é super cara de pau, sabe? A gente traz terapeuta, gente da neurociência, tudo pra gente extrair, sugar o máximo possível das pessoas. Porque a gente está sempre aprendendo um pouquinho, né? E, gente, eu não falei amanhã reprisa às 8h30. Amanhã não. Eu tô achando que hoje é quarta. Quinta-feira, reprisa às 8h30 da manhã. E na sexta-feira, às 20 horas. E quem não puder acompanhar, a gente sobe depois pro nosso canal no YouTube. Mas vamos trabalhar, porque hoje a gente tem que otimizar o tempo, entendeu? A gente tem que mostrar que a gente é produtiva, que afinal de contas estamos Não à frente. podemos fazer feio, né? Não podemos de jeito nenhum. Juliana Guedes, me fala uma coisa que eu estou muito curiosa. Eu gostaria de saber quem é que procura a Juliana Guedes e por que exatamente as pessoas te procuram. Bacana a sua pergunta, Kalina, porque a Laíma já falou um pouquinho do quanto produtividade, na verdade, é um tema que permeia a vida de todos nós, né? Todos precisamos. Quando a gente fala de produtividade, a gente fala muito sobre como que a gente pode realizar, fazer o que precisa ser feito, gastando cada vez menos tempo, cada vez menos energia, né? Então, é um pouco isso que eu faço hoje. E por isso que quando a gente se remete a essa demanda, todo mundo precisa. Mas o meu trabalho, ele é um trabalho já mais específico. Eu trabalho dentro do mundo corporativo, eu trabalho ajudando empresários, ajudando líderes que têm esse desejo, né? Ou seja, são pessoas que já produzem, que já têm uma empresa, que já tem um processo, que já tem uma área e já fazem a sua engrenagem acontecer. Só que eles percebem que eles podem sim fazer mais em menos tempo, só que eles não sabem exatamente como, né? E aí eles vão buscar uma profissional e quando eles me procuram, basicamente o que eu ofereço como transformação é isso, né? Ou seja, dentro daquele processo, dentro daquele business, como é que a gente pode transformar a relação daquelas pessoas com o tempo para que elas possam alcançar e construir aqueles objetivos gastando cada vez menos tempo, cada vez menos dinheiro e cada vez menos energia. São 3 moedas que são essenciais, né? Porque quando a gente pensa que a gente tem mais tempo, as outras 2 ficam inversamente
inversamente proporcionais, ou seja, se você consegue fazer aquilo em menos tempo, provavelmente você vai ter mais dinheiro. Se você consegue fazer em menos tempo, provavelmente você vai ter mais energia. E aí, quando sobra tempo, você faz caber aquilo que é importante para você. Você traz mais as pessoas que são importantes para você, você traz mais qualidade de vida, você traz mais inovação para os seus processos, aí você traz aquilo que faz sentido dentro do seu negócio ou dentro da sua vida. Então, é mais ou menos isso um pouquinho que eu tenho feito. Isso, na verdade, às vezes é até um paradoxo, né? Porque a gente vive um mundo que está todo mundo sempre muito ocupado, né? E eu tenho essa dificuldade desde criança, desde a adolescência. Minha mãe falava assim: minha filha, você tem mania, você acha que você vai abraçar o mundo com os braços e com as pernas. E eu tinha sempre a impressão que eu estava sempre muito ocupada, né? Quem está sempre muito ocupado está sempre muito cansado também. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do que é isso. Ser produtivo é estar ocupado o tempo inteiro? O que é isso? Perfeito o seu exemplo, porque existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e ser produtivo, né? Então, o que acontece em geral com a maioria das pessoas, e essa é a principal dificuldade, esse é o principal diagnóstico que eu faço dentro das empresas e com as pessoas que geralmente me procuram. As pessoas, em geral, estão ocupadas, mas não necessariamente estão produzindo. Qual que é a diferença de fato nisso, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês passarem um dia inteiro muito atribulado, né? Então a gente acorda, sai correndo, toma café correndo, deixa os meninos na escola, depois chega no trabalho. Quando você chega no trabalho, já chega uma avalanche de coisas. E aí você senta, faz uma reunião, aí você senta para ler o seu e-mail, tem dezenas de e-mails ali, você consegue ler uns 20, daqui a pouco você sai para uma outra reunião, daqui a pouco você atende alguém da sua equipe. E aí quando você se dá conta, você olha no relógio e já são 18, 19 horas. E aí a gente fica com aquela sensação ruim, aquela sensação angustiante que a gente fez um monte de coisa, mas parece que a gente não fez nada, né? Parece que a gente tava ali correndo atrás do próprio rabo, né? Então, essa sensação é muito frustrante e muito provavelmente, se essa sensação faz parte da rotina da gente, da rotina de alguns de vocês que estão nos assistindo aí, é porque você estava muito mais ocupado do que produtivo. Então, quando você está ocupado, você está sim envolvido com alguma atividade, mas não necessariamente essa atividade leva você para o lugar onde você quer chegar. E quando você está produzindo, é exatamente o oposto. Você está subindo degraus em direção ao seu objetivo. Então, por exemplo, uma atividade clássica de ocupação, quando a gente está no trânsito, a gente está só ocupado, mas não está produzindo. Quando a gente está nas redes sociais, a gente está só ocupado, mas não está produzindo. Então, a gente está ocupado quando a gente está envolvido com alguma coisa que não necessariamente nos aproxima do lugar onde nós queremos estar, e quando a gente está produzindo, aí sim, a gente está gradativamente, progressivamente, fazendo a estrada para chegar no nosso destino final. Legal. Dessas pessoas que te procuram, que você atende hoje, você me falou que trabalha mais no âmbito organizacional, então pessoal de gerência média, altos executivos. Quais são as maiores dificuldades, as maiores queixas dessas pessoas que te procuram? Essa diferenciação é uma das grandes queixas, né, de estar ocupado e não estar produtivo. Então a gente faz um trabalho mesmo de diagnóstico, de entender como é que é essa rotina e do que ele pode fazer ao longo do dia para que ele tenha cada vez mais uma agenda de produção ao invés de uma agenda de ocupação, né? E tem outras grandes dificuldades que passam especialmente pela dificuldade que você falou também, que você trouxe também na sua fala, que talvez seja uma das questões mais nocivas para quem não consegue produzir, que é você querer abraçar o mundo com as pernas. E isso tem a ver com foco, né? Então a gente geralmente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E existe um mito muito forte com relação a isso, né? De que você ser multitarefas é melhor, de que você ser multitarefas é mais produtivo, e na verdade não é exatamente o oposto, porque se você sai entregando a sua energia para várias coisas simultaneamente, você entrega um pedacinho para cada parte, e aí a sua energia fica dissolvida, fica pulverizada para várias coisas, e você tem várias coisas acontecendo simultaneamente, mas elas não caminham, elas andam num passinho de formiguinha, e você tem a sensação de que não sai do lugar. Então, essas questões são uma das principais que eu observo no mundo organizacional.
Posso chamar de Ju Guedes? Claro. Ju Guedes, eu estava tão ansiosa para falar sobre produtividade que eu não pedi para os meninos cantarem. Quebrei o protocolo hoje. Mas não tem problema, aqui é bagunçado assim mesmo, a gente inverte, tá tudo bem. Meninos, a gente quer ouvir vocês, claro, para poder trazer essa energia boa aí pra gente, já que nós falamos de energia, né, Ju Guedes? Oba, Vamos trazer essa energia. Beatles. Vamos lá. Ok? Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun, here comes the sun. It's alright. It's alright. Muito bem, muito bom. E aproveitando para ser produtivos, só um pouquinho, Ju Guedes, segura só um pouquinho. Vocês se tocam aonde? Vocês se apresentam? Vocês deixam contato para as pessoas contratarem? Como é que é o trabalho de vocês? Sim, a gente faz eventos, faz festas, pessoal, às vezes, casamento, o pessoal gosta dos Beatles, todo mundo gosta, né? E é uma música que mexe muito com o emocional das pessoas, então tem essa vibe que emociona, apesar do tempo, né? A banda já acabou mais de 40 anos, mas as pessoas ainda procuram bastante. A gente faz sim eventos, a gente toca pelo circuito de bares também, mas faz bastante eventos também. Legal. E no Face, tem algum local que as pessoas conseguem achar vocês? Tem a nossa fanpage Beatlemania no Facebook. A gente tem um outro trabalho também que é o Beatlemania Acústica, em um outro formato, mas a gente está ultimamente priorizando mais o trabalho da banda mesmo. Legal, legal. E quinta-feira, às 20 horas? Quinta-feira, às 22 horas no Feitiço Mineiro. 22 horas no Feitiço Mineiro, legal. Isso. E quem quiser contratar, só procurar lá no Face. Pode olhar no Facebook, pode ligar também. Você quer deixar o telefone? Pode ser 98122-8336. 9122-8336. Muito bom, meninos. Adorei. Muito bom mesmo. Ok. Bem, Juliana Guedes,
Você teria aí dicas para dar para a gente, para o dia a dia? Como é que a gente pode melhorar, então, essa questão de ser produtivo, de estar tão ocupado e conseguir ser um pouquinho mais produtivo? Legal, e eu gosto muito de pensar nesse aspecto, Kalina, e sob essa perspectiva de dicas práticas, né? Até para aproximar realmente a produtividade das pessoas e levar essa mensagem para as pessoas que, na verdade, produtividade tem tudo a ver com simplicidade, né? É a gente realmente desconstruir uma coisa distante, complexa e trazer para o nosso dia a dia e sim dizer que está acessível a qualquer um que queira se reinventar um pouco, né? Eu falo muito disso, vamos reinventar nossa produtividade. E aí, o primeiro passo para isso é exatamente a questão do foco, né? Ou seja, a gente precisa, é muito importante que a gente tenha clareza de qual vai ser o lugar para onde a gente vai mirar, que a gente vai concentrar as nossas energias, porque senão acontece justamente aquilo que você falou anteriormente, né? Você abraça o mundo com as pernas e no final das contas você não consegue fazer nada direito. E é ruim essa sensação, né? A gente fica com aquela sensação de frustração, às vezes uma sensação de incompetência, porque a gente se esforça muito, se dedica muito, abraça e na verdade a coisa não acontece porque você deixou um pedacinho de você em cada lugar e não ficou nada em lugar nenhum. Então, a primeira dica é ter foco. E aí você pode estar pensando aí em casa, bom, no que eu vou dar foco então, né? E essa é uma discussão que vale sim a pena e eu gosto muito de dizer, especialmente dentro das empresas, para os líderes, para os executivos, que você precisa ser investigador daquilo que te traz mais resultados. Você precisa ser o seu próprio detetive daquilo que te traz mais resultados. E aí sim você vai entender aonde que você vai depositar o seu foco. E eu gosto muito de utilizar a metáfora da fila, né? Ou seja, se você tem as suas 10 coisas que você quer realizar, você não precisa abrir mão de nada. Não significa que você vai deixar nada para trás, não. Mas significa sim que você precisa fazer uma fila e você precisa elencar prioridades ali. E aí o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro o que está no início da fila. E tudo que tiver depois, você vai dizer não para o que tiver depois. Na prática, talvez o grande desafio seja encontrar o que é essa coisa que você leva lá para o início da sua fila, né? E aí eu quero ajudar vocês um pouco a pensarem e a entenderem dentro do contexto de cada um, independente se você está num contexto corporativo, independente se você é um estudante, independente se você é uma dona de casa, independente se você é um pai de família, uma mãe de família, mas pensar um pouco no que é essa sua coisa que você pode dar mais foco para que os seus resultados sejam alavancados com mais velocidade, gastando menos tempo, gastando menos energia. E aí eu gosto muito de levar um raciocínio onde a gente entende que existem algumas poucas coisas que geram grandes resultados. Então, pensa comigo, você já pensou no seu guarda-roupa? Se você pensar no seu guarda-roupa, tem algumas peças que são chaves, ou seja, você tem lá dezenas de peças no seu guarda-roupa, mas tem aquelas de 10, tem aquelas 2 que você usa mais, que você usa com mais frequência, que sempre dá certo com tudo. Com seus pares de sapato, a mesma coisa. Tem aqueles que você parece mulher tem mania disso, né? Mulher tem mania disso. Tem um monte, mas na verdade tem só aqueles. Você usa 2. Tem 2. Na verdade tem 2. Então, no final das contas, e é assim com seus relacionamentos. Pensa nos seus amigos. Você tem lá dezenas de amigos, mas tem aqueles, né, que você sabe que você pode contar. E para tudo na vida, essa lei, ela pode ser aplicada, né? Então, é muito importante que você tenha essa visibilidade, que você tenha esse tino investigativo para entender o que é aquilo que você pode investir mais para que você tenha mais resultado. Dentro do mundo corporativo é super interessante a gente pensar nisso, porque com certeza existem os seus clientes que são mais lucrativos, que são mais rentáveis. Com certeza existem aquelas pessoas da sua equipe que são mais performáticas do que as outras. Então, como é que você pode, ao longo da sua rotina, ao longo do seu dia a dia, dar mais atenção, investir mais energia, investir mais o seu foco naquilo que realmente importa, naquilo que realmente traz resultado? Então, essa é a primeira dica, que você comece a investigar aquilo que você entende que realmente faz a diferença, aqueles seus 20% que impactam, que trazem os 80% de resultado, e aí você passa a investir uma energia diferenciada nisso, você passa a se dedicar mais nisso, consequentemente, eu diria até que fatalmente o seu resultado vai acontecer muito mais cedo e muito mais rápido,
com um desgaste de energia muito menor. Esse é o passo fundamental para qualquer mudança de produtividade na vida de qualquer pessoa, independente do que é o objetivo dela de vida ou objetivo profissional, né? É ter foco e você investir sua energia de maneira diferenciada nisso que você entende que é o principal, que é o que realmente importa. E aí, Juliana Guedes, só para o nosso público contextualizar um pouquinho, não sei se todos já ouviram falar do gráfico de Pareto, né? Uhum. Eu queria ter ficado sabendo disso lá atrás, né? Lá na minha adolescência. Tem umas coisas que a gente queria tanto que tivessem contado pra gente antes, caramba, né? Tinha feito tanto mais sentido. Tanta diferença. E o gráfico de Pareto fala que, por exemplo, nas empresas, 20% dos clientes geram 80% do faturamento. Isso é uma coisa que é lei. A empresa fala, não é assim. Aí você para e vai fazer análise, aí você fala, caramba, é mesmo. Né? A Juliana estava falando dos amigos. 20% dos seus amigos cuidam de você, te amparam, te socorrem, estão realmente presentes. Os outros 80% são importantes, estão lá, né? Fazem parte, porque a empresa, por mais que 20% dos clientes respondem para 80% do faturamento, a gente não pode deixar, né, de lado, não pode esquecer os 80% dos restantes dos clientes, porque eles ajudam no boca a boca, porque eles falam da gente, porque eles têm um monte de papéis importantes também nesse processo. Mas esse negócio quando eu li sobre isso, sobre o Pareto, de você focar, na verdade, a energia, né? Nos 20% muda tudo. E o interessante é que a lei de Pareto, ela se aplica para absolutamente tudo, né? E aí, quando a gente vai para dentro do mundo corporativo e entende essa perspectiva, começa a cair um mito. Então, é como você falou, não é que você vai deixar de dar atenção para os outros 80%, mas a gente passa a entender que sim, existe uma diferença de importância entre aquele rol de clientes. Alguns clientes têm mais importância, por exemplo, na rentabilidade da empresa do que os outros, mas cada um, sim, tem sua função estratégica dentro do negócio. E aí, quando a gente aprende a manejar com isso de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais estratégica, aí a gente começa a mudar o jogo, né? Se a gente aproxima mais dos clientes que são mais rentáveis, se a gente aproxima mais desses clientes e faz com que gradativamente os 80% comecem a se parecer um pouco mais com esses 20%, a coisa começa a mudar, entende? Então é muito isso, do quanto que você investe de energia aonde, porque às vezes a gente passa muito tempo investindo muita energia naquilo que dá um resultado muito pequenininho, e aí a gente fica com a sensação de que a gente não sai nunca do lugar. Pode, claro. Você está falando aí, eu estou lembrando de um monte de coisas aqui. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas a gente tem a tendência a deixar meio de lado as coisas que estão dando certo. Meio de lado, assim, não é bem de lado. É enfocar naquilo que não está dando tão certo, aí a gente fica ali para fazer dar insistindo. certo. Porque a esperança, né, de mudar aquela situação e fazer aquilo dar certo. E aquilo que já está indo, né, que já está ali no ritmo, que já está ali no trilho, a gente tá bom, deixa aí. Né? E foca no restante, que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? É focar a energia que você está dizendo. Focar a energia naquilo que vai te trazer um resultado mais rápido, e aí esse resultado mais rápido vai sustentar uma situação, vai equilibrar uma situação. Sim. E a gente tem mais tempo para trabalhar com qualidade aquelas outras coisas que não estão te trazendo mais. Exatamente, porque aí você ganha fôlego, né? Quando você investe naquilo que já está dando certo e aquilo começa a progredir com mais espontaneidade, você não faz mais tanta força para a coisa acontecer. E aí quando você ganha fôlego, aí talvez você consiga trazer aquelas outras coisas que você tem um nível de complexidade maior, que exijam inovação, que exijam mais estratégia, enfim. Mas você tem tranquilidade que aquele outro lado tá indo para frente, né? Olha, isso é tão bacana, isso é uma mudança de cultura, de paradigma, uma né? mudança de hábito, uma mudança no todo, né? Porque se a gente fala assim, investir no que está dando certo, e se eu olho para o desenvolvimento pessoal, que a gente faz muito isso,
coach faz muito isso. Trabalha o desenvolvimento de competências. Então a gente vai focar no quê? No que está dando certo, vai focar na fortaleza, vai focar naquilo que é bom. E não no contrário, né? E essa sua colocação é perfeita, né? Semana passada eu estava com um coach e tem uma ferramenta que a gente utiliza que é a roda de competências. Então, ele estava super preocupado porque tem ali várias competências que ele tem fraqueza naquilo, né? Que são gaps para ele, que são pontos fracos. E aí ele estava pensando, não, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho nada disso. Eu falei, não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar daqui onde você tem muito e vai trazer daqui para cá. Ou seja, isso que você tem muito de relacionamento interpessoal, como é que isso aqui pode te ajudar, já que você não tem tanto empatia, por exemplo? Ou seja, é muito difícil a gente tirar da onde não tem, mas tirar da onde a gente tem fica mais compensatório, a gente tem energia para dar, né? Então, é como se a gente ganhasse realmente mais força para caminhar, mais leveza para caminhar, fica mais fluido, né? Fica mais espontâneo. É interessante isso que você está colocando, porque eu lá a gente já trabalha juntos já há muitos anos, né? E sempre que a gente estava no âmbito organizacional, tinha aquelas ferramentas de perfil, né? E eu fazia teste de perfil e sempre dava que meu ID, né, de relacionamento era altíssimo. Eu ficava triste, chateada, né? Porque a parte analítica baixinha e o ID de relacionamento enorme. Eu falava, puxa vida, eu queria ser uma pessoa assim, fria, calculista, assim, analítica, né? Não, só que não. Só que não tem, dá certo. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou parar de brigar com isso, não vai adiantar, sabe, assim, eu queria ser, assim, analítica, né? E aí você fez o quê? Você focou no que você era boa? Aí eu percebi que, como eu era muito boa em umas coisas, se eu deixasse fluía fácil, e aí, é o que você falou, poupava energia para eu gastar um pouquinho mais com outras que eu tinha dificuldade. Eu fiquei expert? Não fiquei. Mas melhorou bastante, de um jeito que eu me contento, assim, que eu tô satisfeita. Eu sei que eu nunca vou trabalhar na NASA, por exemplo, fazendo análise, ou trabalhar com análise de relatório, sei lá, essas coisas assim, nunca vai rolar. Serviço burocrático, ficar lá lendo milhões de papéis e, sei lá, fazendo a pomba, não é minha praia, né? Mas eu percebi que dava para desenvolver sim, gastar um pouquinho de energia, mas sem sofrer. Sim. É exatamente, é essa sensação de leveza e de fluidez. E aí, Kalina, a gente pode inclusive já pegar o gancho para entrar numa outra dica que é assim, extremamente relevante e que também é uma quebra de paradigma, que é uma filosofia onde a direção é muito mais importante do que a velocidade. E a gente está num mundo extremamente imediatista, né? Eu costumo dizer que as pessoas estão acostumadas a correr os 100 metros rasos, mas a maratona ninguém quer correr. E quando a gente fala de produtividade, a gente tem exatamente essa virada de chave, né? O que acontece na produtividade? Na produtividade, a gente começa a internalizar um conceito onde a gente dá pequenos passos que são alcançáveis, que são factíveis de você trazer para a sua rotina, e que você consegue dar consistência, consegue dar frequência para aquilo. Então, você para de se preocupar tanto em fazer tudo ao mesmo tempo, e você faz pouco, partes segmentadas, e você faz sempre, e você vai caminhando, né? Então você começa a dar, inclusive, mais atenção para a jornada do que para o destino final, propriamente dito. E aqui eu tava olhando os meninos tocarem, e eu toco violão super mal, canto super mal também, né? Mas eu tenho meu violãozinho lá em casa. E aí, quando eu fui aprender a tocar violão, eu tive um professor que me ensinou aí uns 2 meses, coisa de 2 meses, para eu tentar alguma coisa, e aí no final das contas eu consegui aprender a tocar uma música. Mas o que eu fiz, e que isso tem tudo a ver com mais direção e menos velocidade? Quando a gente olha para um objetivo e a gente vê ele muito grande, muito monstruoso, ou seja, se eu vejo vocês tocando aí uma música dos Beatles de cabo a rabo, toda arranjada, com melodia, com tudo, com batida, com ritmo, eu fico olhando assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer esse acorde, esse arranjo, essa aranha, não vou conseguir fazer isso. Mas se eu pensasse, nossa, mas e se eu conseguir fazer
o primeiro acorde e depois se eu conseguir fazer a primeira estrofe da música. Ou seja, a gente pega um objetivo que é muito grande e a gente começa a segmentá-lo. Desconstruir, né? A gente começa a desconstruir, a gente começa a separar ele em partes muito pequenininhas e aí sim, essas partes são alcançáveis. Essas partes eu consigo entender que eu posso realizar aquilo. Agora, se eu olhar para a música inteira, aí eu crio um monstro, aquilo me frustra, eu começo a tocar, não. Então, eu pego isso para todo e qualquer objetivo. Eu estou falando aqui da música, de tocar violão, mas isso é para tudo, né? Tem gente que fala muito de aprender a falar inglês, né? Brasileiro tem muito essa mania, eu quero ser fluente no inglês. E aí a pessoa vai lá e se imagina já em Orlando conversando com Mickey Mouse em inglês. Isso é o ponto final da história, né? Qual que seria o início da história disso, de você ser fluente em inglês? Vai no teu bairro, procura qual a escola que tem, procura quanto que é a matrícula, vai fazer um teste para entender em qual nível que você está, então vai lá na internet, procura umas aulas gratuitas, vê em que dia da semana que você vai encaixar isso, vê quanto que custa, se cabe no seu orçamento, entende? Qual que é o passo inicial daquilo que você quer para a sua vida? Qual que é o passo inicial daquele monstro que você criou? Como é que você pode segmentar isso em pequenas partes? E aí você segmenta, e aí você traz aquilo para o seu dia a dia, mas você traz com constância. E aí você começa a caminhar. Só que aí você começa e você não para. E por isso que aqui é muito mais importante a direção do que a velocidade. Porque imagina só, se num dia você dá um passinho, no outro dia você dá um outro passinho, no final de uma semana você vai ter caminhado 1 quilômetro, no final de um mês e assim sucessivamente. E aí, isso inclusive me dá gancho para uma outra dica. Não sei se a gente vai entrar com outro assunto ou se eu já posso entrar. Porque tem uma coisa, as pessoas se ferem muito, né, no seu dia a dia com de uma coisa chamada ansiedade, né? Então as pessoas ficam numa exigência consigo mesmas de querer alcançar aquilo numa rapidez, porque o mundo me cobra, porque eu me cobro, não sei quem cobra mais, se é o mundo, se sou eu, mas todo mundo cobra, né? E você fica com aquela consumição, né? Com aquele desgaste interior, com aquela ansiedade de chegar logo, e a gente sempre fica olhando lá para o momento que a gente vai estar em Orlando no Mickey Mouse, lá para o momento onde vai estar tocando Sgt. Peppers. Então, e a gente esquece de qual que é o próximo passo do caminho. Então, ok, é super importante a gente olhar para o todo, a gente segmentar as partes. É como se isso fosse o nosso plano, né? A gente precisa ter plano para fazer as coisas. Então, a gente olha para o todo, olha lá para o monstrão que a gente criou, deixa ele um monstrinho pequeno, segmenta pequenas partes. Depois que a gente segmentou em pequenas partes, a gente para de olhar para o Mickey Mouse. Para de olhar para a gente tocando violão com muita fluência ou falando inglês com muita fluência. E a gente começa a olhar sempre para o próximo passo. Para de se preocupar com o resto, para de se preocupar com o final do caminho. Olha só para o que você precisa fazer depois. Olha somente para aquilo. E aquilo dá uma acalmada no coração, né? A gente vai dando uma despressurizada. A gente para de se cobrar tanto, a gente fica no momento presente e sai do momento futuro, e a gente aprende a trazer o futuro para o nosso presente. Porque quando a gente começa a fazer um passinho depois de outro passinho, é isso que a gente está fazendo. A gente está trazendo aquilo que a gente quer no futuro para todos os dias da nossa vida. Só que o fato de a gente parar de olhar para frente o tempo todo, isso também é uma desconstrução, isso também é um exercício que a gente precisa aprender a fazer, faz com que a gente se desgaste muito menos. E quando a gente tem menos desgaste emocional, a gente ganha energia. Quando a gente ganha energia, a gente ganha fôlego. E aí a gente pensa em caminhar com leveza. Por isso que eu gosto muito de pensar em produtividade como uma coisa que traz leveza pra gente. Onde a gente caminha assim, né? E a gente vai... ao invés de ficar correndo, você passa pelos seus filhos correndo, você passa pelo seu marido correndo, você passa pela vida correndo, se cobrando, se exigindo. E quando você vê... o que ficou de bom daquilo, né? A gente não estava ali no momento presente, a gente estava lá na frente. Então, é super importante a gente ter essa mudança de perspectiva para que a gente possa se abraçar um pouco mais e se cobrar um pouco menos. E às vezes a gente fica até na cobrança, assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso, né? Porque tem que ter muita clareza para conseguir colocar isso em prática. Mas clareza de quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar um objetivo que seja um objetivo que proporcione uma plenitude, né? Sim, então, sim. Eu gostei, eu me acalmei muito. Depois eu falei assim, gente, sabe qual é? Eu vou ser feliz.
sabe? Pronto, vou ser feliz. E aí a gente passa a degustar um pouquinho mais as coisas. Mas tem que aprender a desapegar, né, Ju? Tem que aprender a desapegar. Essa é a parte mais difícil. Desapego é um fator fundamental para quem quer ser produtivo, porque implica em você fazer escolhas, né? E é exatamente, aí a gente volta para o começo, né? Você não vai conseguir nunca fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir abraçar o mundo com as pernas. E quando você faz escolhas, você toma uma decisão, né? Ou seja, você faz uma cisão, você pega uma coisa e abre mão para tantas outras coisas. Você diz sim para uma coisa e diz não para outras 10, para outras 20, né? E realmente não é simples. Por isso que você precisa ter clareza do que realmente faz o coração bater mais forte, né? Do que dá propósito, do que faz a gente cair da cama e dizer vamos viver, vamos construir esse dia, vamos fazer um dia incrível, porque precisa fazer sentido, precisa valer a pena, né? Senão a caminhada fica muito vazia. E aí a gente está falando isso também pode ser uma dica prática, tranquilamente, que é basicamente você entender qual é o porquê da sua caminhada. Ou seja, você tem o seu objetivo, eu quero aprender a tocar violão, eu quero um mestrado, eu quero passar num concurso. Para que você quer isso? O que isso vai te proporcionar? Qual que é o seu... quais são as vantagens que isso vai te trazer para a tua vida? Porque aí você vai entendendo quais são os seus reais motivos e você vai fazendo o seu cheque interno, né? Então, mas realmente é isso que eu quero? Isso realmente vai me fazer feliz ou não? Ou será que vai fazer feliz o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, quem quer que seja? Porque você precisa ter motivos viscerais para se manter firme na caminhada, porque senão fatalmente você vai sucumbir em alguns momentos. Você precisa ter sustentabilidade, né? Segura aí um pouquinho. Eu tô falando aqui. Segura, porque é muita coisa pra processar. Peraí. Eu queria destacar algumas coisas que você falou. A primeira delas, ansiedade, né? E assim, a Juliana Guedes faz a mentoria junto comigo também. E vira e mexe, a gente está batendo papo, a gente está trocando. E uma das coisas que você me falou, que fez todo sentido, foi isso. E o que acontece? Para quem é muito ansioso, não pensar no objetivo grandão lá na frente é um parto, é uma dor, sabe, assim. Eu literalmente estou vivendo quase que um mantra todo dia. Kalina, calma. Foca nisso. Foca. Só por hoje, continuarei sóbria. Sabe, porque tem hora que eu literalmente me desespero. E assim, isso é mantra mesmo. É todo dia falar assim, cara, eu dei um passo. Eu dei o segundo passo. E parar mesmo de olhar para o grandão. Porque se a gente não olhar para a nossa evolução, a ansiedade, a angústia que fica é muito grande. Né? Esses dias eu estava assistindo uma aula, até do Érico Rocha, falando sobre isso. Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, mas já estão lá na frente, isso gera uma ansiedade absurda. Ah, mas eu queria a questão da velocidade, né? Sim. De ter velocidade, mas não ter pressa, né? De você andar, dar um passo atrás do outro, com foco no objetivo, mas sabendo que tem que ser segmentado, tem que ser tudo sedimentado. E você não olhar para o seu objetivo grandão ou da pessoa que já chegou aonde você queria estar, porque o importante é olhar para a sua evolução. Deu um passinho, caracas, eu consegui isso. Pode ser pequeno, mas eu consegui. O próximo, comemorar, olha, saí daquele ponto, já andei. Perfeito. E aí você para de... A sua comparação, ela muda em dois aspectos. Primeiro, você para de se comparar com o externo e você passa a ser o seu próprio competidor. Isso é uma mudança crucial, porque é muito cruel a gente ficar comparando o nosso bastidor com o show do outro, né? Essa matemática nunca vai fechar e ela sempre vai machucar, sempre vai ofender, porque a gente não sabe como é que ele fez para chegar até ali e o outro também não sabe como é que você fez para chegar até onde você está. Então, essa é uma mudança importante, você ser o seu próprio competidor. E aí, ao invés de você medir o quanto que falta para você chegar no seu objetivo final,
Você mede o quanto que você se afastou do seu ponto inicial. Olha como essa mudança é importante. Totalmente. Olha como essa mudança privilegia você. Olha como essa mudança te acarinha. Olha como essa mudança ajuda você a diminuir a sua ansiedade. E aí é muito fácil da gente pensar, Kalina, o porquê disso. Por que você tem repetido esse mantra? Porque você, durante uma vida inteira, durante anos e anos, repetiu um outro mantra. Que já está enraizado, que já está cristalizado dentro de você. Então, você demora tempo mesmo para cristalizar. Mas o que é importante que as pessoas entendam, essa mensagem que é importante a gente passar para as pessoas. Não há nada, absolutamente nada na vida que você não consiga construir com conhecimento, prática e repetição. Eu costumo dizer que tudo nessa vida é músculo. Você exercita e faz crescer. Assim como o seu mantra, de você olhar só para o próximo passo, de você parar de olhar para frente. Então, durante uma vida inteira, a gente foi ensinado a fazer algumas coisas de algumas maneiras. E realmente a gente vai precisar fazer algumas viradas de chave, né? Mas o ponto que a gente precisa pensar é, vai valer a pena? O que eu vou conseguir caminhando dessa forma? Esse é outro leveza, ponto. Né? Esse é outro ponto que eu queria que você destacar contigo. Esses dias eu conversando com outro amigo, ele estava falando do coach sistêmico do Paulo Vieira, e eles citam como exemplo um livro que fala Subindo a Montanha Errada. E é um questionamento que eu me tenho feito muito, até em relação aos meus relacionamentos interpessoais. Porque a gente, às vezes, vai na pilha de outra pessoa, a gente pega a pilha de outra pessoa, o sonho de outra pessoa, o objetivo de outra pessoa, porque alguém vai te dar aquela pilha e você fala, nossa, isso é legal, isso é massa, aí você vai. E esse exemplo desse livro eu achei tão legal, porque ele falou o seguinte, teve uma pessoa que queria muito subir o Pico Everest, né? A montanha. E ele fez todo um planejamento de vida para conseguir. E foram 2 equipes, e o saldo foi o seguinte, as equipes se acidentaram, 2 pessoas morreram, um outro voltou machucado. E quando a pessoa voltou, que ele conquistou o grande objetivo dele, que era subir lá no Monte Everest. Quando ele voltou, que ele percebeu que ele tinha chegado no alvo dele, e ele percebeu que ele havia dilacerado a família dele, que era mais importante para ele, o casamento, o relacionamento com o filho. O filho, ele passou 3 anos da vida sem praticamente curtir o filho, o casamento acabou. Ele falou, cara, que objetivo maluco foi esse que eu arrumei para mim, que impactou negativamente em todos os demais, em função de uma loucura que apareceu na minha cabeça e eu subi o monte errado. Então, quantas das vezes eu fico me perguntando isso, sabe? Assim, a gente está aí nesse mundo corporativo de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí você olha, seus filhos cresceram. Você olha, você não viu a infância do seu filho, sabe? Você não acompanhou os passos mais importantes, sabe? E eu tenho me questionado muito isso, assim, será que eu estou realmente congruente com o que eu quero para mim, olhando para a roda da vida, o que é importante para mim ali? Eu estou congruente, os meus objetivos, o meu alinhamento, a minha rota, a minha trajetória, está congruente com aquilo que é valor para mim? Perfeito, perfeito. Eu nem sei por onde eu começo depois desse tanto de coisa importante que você falou, né? E Kalina, na verdade você tem se perguntado isso e o mundo tem se perguntado isso, né? O que realmente vale a pena a gente investir, o que vale a pena a gente trazer para as nossas vidas, né? O que importa de fato, né? O que importa de fato? E aí a gente tem visto aí uma série de coisas caindo por terra, né? Eu posso dizer por vivência própria, eu posso dizer por pessoas que estão próximas de mim, que fizeram grandes viradas, porque começaram a entender que existiam outras coisas importantes também e que eles queriam fazer caber, ou seja, subir o monte é importante, mas o que mais que é importante? O que eu vou escolher sacrificar ou não para isso? Para alcançar isso, né? E aí, eu vou te contar rapidinho o que aconteceu comigo nos últimos 2 anos. Eu sempre tive uma carreira corporativa, eu sempre fui seletista, né? E do último ano e meio para cá, eu fiz uma virada para empreender e para trabalhar exclusivamente como coach de produtividade. E eu tinha sucesso, eu tinha reconhecimento, mas tinham outras coisas da minha vida que não estavam cabendo e eu queria fazer caber.
né? E o que a produtividade me proporcionou? Que é uma coisa que a gente conversou um pouco, né, nos bastidores. Por que esse lance de produtividade? Na verdade, é uma coisa que eu sou apaixonada, que eu vivo, que é uma filosofia de vida. Porque a produtividade, no final das contas, faz as coisas caberem. Então, hoje, eu trabalho metade do tempo que eu trabalhava, ganho o dobro do que eu ganhava. Por quê? Porque eu aprendi a gastar menos tempo e a ter mais resultado. E aí, quando sobra tempo, a gente faz caber tudo que é importante. E aí agora eu vejo minha filha crescer, e aí agora eu fico mais tempo com meu marido, agora eu fico mais tempo comigo, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde. Então o mundo inteiro está se perguntando isso. O mundo inteiro está se perguntando qual que é o monte que vale a pena subir, se você está subindo o monte certo ou o monte errado. E as pessoas têm sim que se perguntar isso, e eu vou dizer para vocês que isso cada vez mais está acontecendo dentro do mundo corporativo, sim. Eu hoje faço um trabalho dentro de uma empresa que a demanda foi muito específica. Eu quero que as pessoas estejam conectadas com as carreiras delas. E se a minha empresa fizer parte da carreira delas, ok, nós vamos ser muito felizes juntos. Se não fizer parte, eu quero ajudar ela a que ela seja feliz dentro do que ela escolheu. Olha que maturidade. Incrível. De um empresariado chegar nesse ponto. E entender isso. E, na verdade, ele está sendo super inteligente, né? Porque a gente sabe que no longo prazo, um empresário, um líder, ele não se sustenta dentro de uma empresa se ele não tiver a certeza, e mais cedo ou mais tarde a gente descobre isso, se ele está subindo o monte certo ou não. Se aquela empresa é o monte certo dele ou não é o monte certo dele. Então, eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Na verdade, é uma pequena, grande revolução que está acontecendo na vida das pessoas. Algumas pessoas já percebem isso com mais clareza e já se envolvem e já se reconstroem diante disso. Outras só sentem um incômodo, né? Sabe quando você sente, tem alguma coisa errada, eu estou caminhando, mas está vazio, eu estou caminhando, mas não sei, parece que não está encaixado. Algumas pessoas ainda não sabem o que é, só sabem que existe um incômodo. Outras ainda estão muito anestesiadas, né? Eu gosto muito da expressão mortos-vivos, que é uma expressão forte, mas tem muita gente que anda por aí como se fosse morto-vivo. A pessoa levanta, vai trabalhar, chega em casa, faz que vê a família, mas não vê. Faz que se vê, mas não vê. E aí ela fica naquele ciclo, né? E aí a gente está novamente voltando para o mesmo ponto. Quais são os porquês? Eu estou indo na pilha de quem? Eu estou subindo um monte de quem? Então isso tudo é muito profundo. E o bacana da gente pensar na produtividade é assim. A produtividade, ela não é um fim em si mesma. A produtividade não é uma coisa que você levanta e fala assim, hoje eu quero ser mais produtivo. Não é isso. A produtividade é um fio condutor, é um meio que vai servir para você alcançar o seu objetivo. Então o ponto não é ser produtivo ou não. O ponto é qual é o meu objetivo. E aí eu posso escolher uma estratégia que vai ser a produtividade. Se você escolher a produtividade, você vai chegar mais cedo, você vai chegar com mais energia, você vai chegar gastando menos dinheiro, você vai chegar mais leve. Mas o ponto central da questão é aonde eu quero chegar. E aí depois você escolhe o como, né? Se você escolher produtividade, eu posso garantir que vai ser muito gostoso. É mais ou menos isso. É interessante porque se a gente pensa na produtividade, mas aplica na mesma rotina, não muda nada, né? Aliás, você tem tempo para fazer mais coisas. E aí tem a expressão que a gente ouviu esse fim de semana do Vinícius, o fazejamento. Então assim, nossa, perfeito, fazejamento, mas todo fazejamento produtivo pra caramba, você consegue fazer muita coisa o dia inteiro. Mas e qual o propósito disso? Qual é a direção, né? Você chama de fazejamento, eu chamo muito de fazeção. Desculpa, eu chamo muito de fazeção. Já tá na fazeção, você faz, e aí daqui a pouco você não sabe exatamente os porquês, né? Você fez, mas não era uma pecinha do quebra-cabeça, né? A outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, a questão do não. Tem hora que dói tanto dizer não, fala a verdade. Assim, durante todo esse processo, eu percebi que muita coisa eu fazia no fazejamento, na fazeção, porque era um certo consolo, assim, emocional. Eu vou fazer isso porque isso me faz bem. Sabe, assim, porque eu me sinto preenchida naquele momento. Tipo uma anestesia mesmo, assim, uma
não é anestesia a palavra. Doses homeopáticas. Não, né, de era prazer, tipo você né? tá com aneurisma na cabeça e toma um Dorflex pra passar dor de cabeça. Você tá com um problemão e você toma um negócio ali que naquele momento vai te dar um alívio. Um alívio. E esse negócio de dizer não é um parto, gente. É difícil demais dizer não. Porque assim, porque as pessoas sempre vão te convidar. Vamos pra tal coisa? Vamos pra tal lugar? Vamos fazer tal coisa? Eu canto também, meninos. E se eu for na pilha, daqui a pouco essa energia tá em segundo plano e eu tô só por aí, pelo mundo, cantando. Sabe? E assim, e eu tô aprendendo e a aí dizer é bacana não. esse seu exemplo, que assim, não é que não seja importante pra você, mas talvez não seja o que tá na ponta lá da sua fila, né? Isso. Agora não. Não mesmo. Nossa, isso é uma reflexão e uma maturidade muito grande, porque a gente precisa aceitar também as fases de vida que a gente tem no presente, porque essas fases mudam. Isso. E da mesma forma que você trouxe muito bem, Ju, falando que a gente vive o futuro no presente, né? Mas a gente, na verdade, tem que viver o presente e trazer um pouquinho do futuro para cá. Isso. Então, se a gente aceita o momento que a gente vive, o estilo de vida que a gente escolheu e deixa as coisas acontecerem, isso também ajuda demais no resultado. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo o tempo todo, não vai conseguir agradar nós mesmos o tempo inteiro, porque até a gente se confunde, né, nos desejos e no que a gente quer. A gente quer o prazer e ao mesmo tempo a gente quer também a produtividade empresarial, a gente quer o resultado financeiro, mas a gente também quer fazer as coisas que a gente gosta, né? A gente quer que os filhos cresçam, não quer muito trabalho que tem enquanto é pequeno, mas quer quando que cresce, fique sob controle. Então, às vezes, tem muito A gente é muito paradoxo, confuso né? também, né? Problema Tem aí. muitas ambiguidades, né? E aí, o que ajuda muito sobre isso, né, a dizer os nãos, é ter muita clareza de para que você está dizendo sim, né? Porque para cada não que você diz, existe um sim que está sendo privilegiado ali, né? E se você não tiver muita clareza é a melhor palavra, né? Muita nitidez do que é esse sim, fica difícil mesmo. Dizer não é fácil. Nem para o outro, nem para você mesmo, né? Como a Laíma falou, às vezes você está dizendo não para um momento de prazer, porque você está investindo um pouco mais na carreira, enfim, tantos nãos que a gente diz para nós mesmos, de tudo, né? Tá dizendo não porque você queria dormir mais um pouquinho, mas você sabe que você precisa produzir um relatório, fazer uma pesquisa importante. Então, o que ajuda muito é essa clareza do que é o não e para que você está dizendo sim. No final das contas, você vai dizer muito mais não do que sim. Para cada sim que você diz, tem aí pelo menos um múltiplo de 10 de não que você vai dizer, né? Por isso que o motivo precisa ser muito visceral, para você conseguir dar sustentabilidade para esses nãos. E aí tem uma perguntinha que é muito poderosa para a gente pensar sobre esses motivos, que é assim, para pensar se o seu motivo é realmente forte, para pensar se o seu monte é realmente o seu Monte Everest, que é assim, o que faria você continuar quando qualquer pessoa pararia? E aí, se você souber responder essa pergunta, muito provavelmente é porque aquilo ali é alguma coisa que vale a pena você seguir, que faz sentido para você, gasta né? energia. Mas se você não tiver muita clareza dessa resposta, é sinal que você precisa investigar e procurar e mergulhar aqui dentro um pouco mais para entender se o seu caminho é esse caminho ou não, né? É isso aí, muito bom. E a gente falou um pouquinho sobre os vilões da produtividade. E aí? Então, os vilões são o terror do pessoal, né? E aí tem muitos vilões que a gente poderia falar aqui, mas eu vou optar por falar dos que estão mais presentes na vida das pessoas e dos que mais incomodam hoje em dia, especialmente na minha prática, especialmente nas pessoas que estão em volta de mim, né? Então a gente vai falar dos vilões tecnológicos, né? A gente vai falar do WhatsApp, a gente vai falar do Facebook, a gente vai falar do LinkedIn, do Instagram, enfim. Eu nem sabia que eram vilões.
Eles podem ser vilões. Se eu te mostrar as estatísticas sobre isso, você vai ficar de cabelo em pé. Não faço ideia. Mas só para você ter uma ideia, o que acontece? Por que eles são vilões, né? Porque a nossa produtividade, ela funciona muito melhor quando você não tem interrupções. Ou seja, se você começou a fazer um relatório, se você começou a fazer um ensaio de uma música nova, e você foi interrompido naquilo, por exemplo, se você precisa parar para responder uma mensagem, ou precisa parar para atender uma ligação, ou se alguém te procura para perguntar alguma coisa, você tira o seu raciocínio daquilo que você estava fazendo, coloca o seu raciocínio naquela outra coisa, interage com aquela outra coisa e depois você precisa voltar. Então existe um tempo de parada, existe um tempo de retomada do seu raciocínio. E aí, existem estudos nacionais, inclusive, e eu gosto, inclusive, de citar o nome porque é importante a gente pensar que existem, sim, estatísticas e trabalhos sérios que falam da nossa forma de produzir, né? Digo, da nossa forma, nós brasileiros. Então, o Christian Barbosa, que é um dos mais respeitados especialistas em tempo hoje, ele faz muita pesquisa sobre o assunto. E ele demonstra que hoje, por dia, a gente gasta cerca de 1h25 com interrupções. Então é esse momento que a gente para ver o WhatsApp, ou que a gente está aqui fazendo um relatório e aparece aquele pop-up do Outlook dizendo que chegou um e-mail, ou que a gente está fazendo, não sei, uma análise importante e chega algum funcionário seu, algum liderado seu para perguntar alguma coisa. Isso tudo são interrupções que elas podem ser de diversos tipos, né? A gente poderia elencar várias aqui. O que eu queria mais sensibilizar vocês é que, assim, o tempo é uma moeda, né? E se a gente for pensar no valor dessa moeda fazendo uma matemática curta, 1h25 por dia, eu vou até arredondar para 1 hora, para a matemática ficar mais fácil, porque eu sempre fui boa de biologia, não de matemática. E aí, se a gente pensa em 1 hora por dia, dias úteis, 5 horas por semana, por mês, aí são 20 horas. 20 horas de interrupção que a gente provavelmente perde por dia por esses eventos externos que tiram a nossa atenção. E aí a pergunta é, o que você faria na sua vida com 20 horas a mais em cada mês que você vive? O que caberia com 20 horas a mais? Seria isso, Ju, só de interrupção. E o tempo de navegação no Facebook? E o tempo de navegação? Os estudos de navegação em Facebook, esses mesmos que são de deixar de cabelo em pé, são uma coisa assim que a gente fica... Porque, na verdade, e o Facebook, por exemplo, ou o WhatsApp, dependendo do objetivo para o qual você está usando, ele é uma atividade típica de ocupação, ou seja, você está só ocupado, mas aquilo não está relacionado com o seu objetivo, né? A não ser, algumas pessoas usam para trabalho, né? Eu uso o Facebook para trabalho, para fazer divulgação, para fazer marketing, às vezes o WhatsApp também, mas não o tempo todo. Então, tem gente que gasta 3 horas por dia com redes sociais. Eu tenho certeza que nós aqui, eu falo com tranquilidade que nós gastamos pelo menos 1 hora fácil por dia com o WhatsApp, com o Facebook. O que caberia no nosso dia com isso, né? E aí a gente precisa aprender a se blindar contra isso, para que isso nos ofenda um pouco menos, para que isso nos atrapalhe um pouco mais. O que é bacana da gente pensar em termos de estratégia, né? Eu falo muito dessa expressão de se colocar em modo avião quando é necessário, né? Então, a gente no celular tem uma função de colocar em modo avião que sai tudo do ar, né? Você fica meio que incomunicável. Mas você pode fazer isso de uma maneira... fazendo algumas configurações no seu celular, por exemplo, para você ficar em modo avião, mas para aquilo te atrapalhar um pouco menos. Então, hoje meu celular não vibra, não faz barulho sonoro, não aparece no painel. Sabe quando aparece no painel, assim, o celular tá apagadinho, aí ele acende, aparece um painel, tem uma mensagem no WhatsApp de não sei quem, tem um novo e-mail de não sei quem, se é um cliente você já quer ver, se é uma resposta você já quer entender o que é, fica naquela ansiedade. Não tem nada disso. Então você configura o seu aparelho ou o seu notebook para o modo avião. Por quê? Porque aí você não precisa tomar uma decisão. Toda vez que chega uma mensagem nova, você tem que decidir se você vai olhar ou não. Não é assim que a gente funciona? Aí você decide se você vai ou não despender a sua energia para aquilo ou se você vai continuar fazendo o que você estava fazendo. E vamos combinar que para uma pessoa ansiosa,
Um cliente passa um WhatsApp, eu não consigo. Se eu vir, eu vou parar e vou responder fácil. Não consigo deixar sem resposta. Eu acho que eu tenho que responder na hora. Isso. E aí, o que acontece? O bacana é a gente estabelecer um momento para dar essas respostas, um momento para ver essas respostas também. Porque o que acontece, Kalina? Se eu mandar uma mensagem para você agora, nesse momento, aí você pega o seu celular, olha a minha mensagem e responde a minha mensagem, você está respeitando a agenda de quem? A sua ou a minha? Você está respeitando a minha agenda. Sim. Então a gente precisa parar de ser a agenda do outro. A gente precisa parar com isso. A gente precisa ser a nossa agenda, a gente precisa ser mais a nossa agenda. E aí, na prática, como é que isso funciona? Tem algumas situações que a gente precisa dar uma resposta com mais velocidade realmente para um cliente. O cliente geralmente não gosta de esperar muito, mas isso não significa que você precise de 5 em 5 minutos ficar olhando o celular. Porque isso vai matar a sua produtividade, isso vai encher você de interrupção e aí não tem raciocínio que não vá sucumbir com isso. Então, o que eu sugiro geralmente para os meus clientes? Porque você estabeleça blocos de respostas, né? Então, você não precisa olhar a cada 5 minutos, mas e se você conseguir passar 1 hora inteira sem olhar e a cada 1 hora você olhar as suas mensagens e responder as suas mensagens? E se você conseguir passar 2 horas? Então, hoje, como é que eu faço? Tá? Isso é para minha realidade, você precisa entender como é que é a sua realidade e entender o que é viável e possível para você dentro da sua forma de trabalho, dentro da sua atividade. Hoje, num turno, eu estabeleço 3 momentos para ver o WhatsApp, para ver redes sociais, para ver e-mail. Então, durante a manhã, tem 3 momentos durante a manhã que eu faço isso. Então, eu não fico parando o tempo todo. Quando você para o tempo todo, você fica alimentando a sua ansiedade de um jeito, né? Que aí você fica o tempo todo trabalhando em função da mensagem que você quer receber, do like que você quer receber, do comentário que você espera ter na sua foto, enfim, de tudo que está ali fora. E aí você descuida do que você realmente precisava fazer, daquilo que realmente era importante de ser feito. Aí você fica ocupado, mas você não está produzindo de fato, né? Então, passo a passo, coloque no modo avião, isso serve para o celular, isso serve para o notebook, e estabeleça blocos de respostas, porque aí você não vai precisar parar o tempo todo. É muito melhor você parar 30 minutos para ver o seu Facebook do que você ficar parando de 5 em 5 minutos a cada momento que o seu celular vibra, para ver o que tem de novidade ali. E isso eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito as pessoas, porque é um dos maiores vilões, e a gente consegue enxergar isso a olhos nus, né? Qualquer lugar que a gente vá, as pessoas estão sempre conectadas na tecnologia, desconectadas de todo o resto, né? Então isso só demonstra as pessoas muito provavelmente seriam muito mais produtivas se soubessem usar a tecnologia não como vilões, mas como aliados, né? Porque na verdade elas podem ser usadas a nosso favor. A gente aqui não está manejando da maneira correta. Às vezes nas redes sociais a gente começa a olhar e aí você perde a noção de tempo. Você vê uma coisa, vai vendo outra e não acaba nunca. Sabe quando você começa a ver? Chega a mensagenzinha, né? Aí eu vou só ver rapidinho, só o que fulaninho colocou. E aí quando você vê, você não lembra mais nem o que você tinha começado a ver primeiro. Você já tá vendo um tanto de coisa. Ou então você tá na internet, né? Você começa a ver, deixa eu ver essa notícia aqui, essa notícia de hoje. Aí você vê a notícia, daqui a pouco tem uma outra notícia que te chama a atenção, aí você vai pulando de site em site, daqui a pouco tem 10 abas abertas assim no seu navegador, e você não sabe, aí você já perdeu a noção de tempo, você já passou ali 1 hora, às vezes 1h30, aí aquilo que você realmente tinha sentado para fazer, que você na sua agenda do dia tinha destinado, sei lá, 1 hora para fazer, você leva 2, você leva 3, às vezes você nem consegue terminar e você começa o outro dia com uma pendência do dia anterior, aí você vai fazendo uma bola de neve na sua rotina. Quando você vê, você tá naquele sufocamento, né? Parece que você tá num cubículo com as paredes todas imprensando você o tempo todo. Então, é muito importante que a gente aprenda a se blindar com relação a todos esses estímulos externos. Você me deu uma boa ideia. É mesmo? Vou fazer, sabe o seguinte, que eu sou o contrário. Eu sou aversa a ficar muito tempo, perdendo tempo. Meu Deus do céu, pra mim é um martírio eu ficar ali no Facebook 10 minutos, porque a sensação que eu tenho é que eu tô perdendo tempo. É o contrário, né? Eu tenho a sensação de que eu tô perdendo tempo.
Então, se eu colocar, sei lá, 15 minutos, colocar para despertar, aí eu consigo ver bastante coisas e eu não vou perder tempo, porque eu vou saber que foram só 15 minutos, que eu não vou ficar ali sem noção do tempo. Pronto, vou fazer isso, eu gostei. Gostei, 15 minutos tá Olha, bom. Juliana, Será que a quer Kalina 2 vezes no gostou dia, dessa 15 estratégia? Você minutos. vai salvar uma sociedade. É o seguinte, eu sou viciada, então eu 3 vezes na manhã, será que eu não vou entrar em, como é que é o nome? Abstinência? Abstinência, eu vou começar a tremer. Sabe o que é bacana sobre isso, Kalina? Que a gente não precisa se agredir para ser produtiva. É muito importante que a gente entenda o que funciona pra gente, né? Então, isso que eu tô contando pra você é o que eu entendi que hoje na minha rotina funciona, mas de repente, será que o melhor caminho pra você não é começar com um intervalo um pouco menor e você entender como é que você funciona e você ir ajustando isso? A gente precisa se permitir esses ajustes e essa evolução e essa customização, né? Ou seja, o que é ergonômico pra mim? Qual que é a roupa que serve em mim a respeito disso, né? E pra gente não vestir uma roupa que é do outro. Então a gente não precisa se agredir, a gente precisa achar qual é o nosso caminho. Produtividade, ela não é engessada, né? Ela não é estática, então não é rígida. Tem que ter maleabilidade para que a gente vá costurando uma roupa na pessoa, né? Isso aqui é bacana. Ju, deixa eu ver se dá tempo da gente falar ainda. Tem uma coisa que eu queria destacar que eu acho que é muito importante para o nosso público que está assistindo. Um dos exemplos que a gente dá no nosso treinamento é a questão da dieta. Nós, povo latino, a gente tem um sangue muito quente, a gente é muito imediatista em tudo. E como você bem colocou antes, a gente é treinado desde criança para ser imediatista. Dificilmente você vai ver numa família, uma família que treine uma rotina diária, né, e que seja essa, dá um passo, dá outro passo. Geralmente a gente é imediatista. Tanto é verdade que as dietas mais loucas do mundo, né, ficaram aí por quanto tempo sendo vendidas e dando tanto dinheiro para as pessoas. Por quê? A pessoa quer emagrecer 10 quilos, então ela fala assim, não, daqui 2 meses eu vou para a praia e eu tenho que ter perdido 10 quilos. Não é assim que acontece? Exato. A maioria de nós somos assim, somos imediatistas. Pra gente é muito complexo emagrecer 300 gramas, que maravilha, e comemorar, né? E é uma das coisas que a gente tem procurado implementar, essa coisa de fazer um pouquinho todo dia, e que isso é um treino mesmo absurdo, porque a gente não foi treinado na nossa infância, na nossa vida quase que toda, para fazer assim, agir assim. E foi uma coisa que eu aprendi bastante quando eu comecei a fazer dieta, alguns anos atrás, e que eu fiz todas as dietas loucas possíveis e imagináveis. Cheguei à conclusão que não funcionava, porque funcionava um tempo, depois eu engordava tudo de novo. E aí foi que eu fui começando a mudar a minha rotina. Aí você colocou a questão do inglês agora. Eu comecei a adotar uma rotina na minha casa. De a gente começar, eu e meus filhos, estudarmos. Né? Então a gente está tentando estudar um pouquinho todo dia. Não é todo dia que a gente consegue o inglês. Que bacana. E eu coloquei uma meta que daqui 1 mês, 2 meses, eu vou começar a conversar com os meus filhos em inglês. Não é conversar, bater papo, obviamente. Mas começar a fazer pequenas frases, né? Começar a inserir na rotina pequenas frases. E como você bem colocou, daqui a pouco tá fluindo com tranquilidade, sem essa pressão de tenho que falar fluentemente daqui a 1 ano, né? Então, é algo que eu queria que você até frisasse para o nosso público, essa questão de quanto é importante. Isso tem muito a ver com a cultura oriental. Que o povo oriental é assim, devagarinho e um pouquinho todo dia. E a gente tem essa cultura do imediatismo, né? E o quanto isso nos faz mal, porque a gente nos agride. Agride a nossa saúde quando você quer emagrecer de uma vez, né? Sem ter esse cuidado. Nos agride emocionalmente, porque você coloca uma meta que aquela meta te tortura. E quando uma coisa é muito grande, a nossa tendência é procrastinar. Quando é muito difícil, uma coisa muito difícil de eu fazer. Eu me peguei procrastinando aí, até um produto que a gente quer lançar online, porque eu olhava e achava, nossa, isso é muito difícil. Não vou dar conta nunca. Não vou dar conta Esse nunca. trem desse tamanho. Aí a gente começa a procrastinar mesmo. Não, amanhã. Não, hoje eu não fiz. Era pra fazer 1 hora todo dia. Não, amanhã eu faço 2. Aí não, quinta-feira eu faço 4. E aí a semana passou. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que é super bacana
A gente ao longo da conversa já falou de algumas coisas importantes sobre isso, né? Como a gente olhar sempre para o próximo passo ao invés do objetivo final, mas eu queria trazer alguns elementos novos para isso. E aí é super importante, Kalina, que a gente tenha metas estabelecidas. É como se você fosse fazer uma viagem e ao longo dessa viagem você precisasse de marcos para saber se você está no caminho certo ou não, se você está evoluindo ou se você está involuindo. É como se você tivesse uma bússola para essa viagem. E essa bússola ela vai estar ali o tempo todo girando e apontando, né, se você está no caminho certo ou não. Porque senão é como se a gente estivesse caminhando a esmo. E uma outra coisa importante é que a gente aprenda a comemorar todos os passos do caminho. Todos os pequenos passos do caminho. A gente não tem esse hábito de celebrar, a gente só celebra quando chega lá no ponto final, né? Então, por exemplo, no seu caso, da sua família com esse hábito que vocês estão se reinventando para instaurar esse hábito na família toda, quem sabe o momento que vocês estabelecerem para fazer esse bate-papo não é um momento também de fazer uma celebração, também de olhar, nossa, nós caminhamos até aqui, nossa, nós já temos todos esses novos vocabulários que nós não tínhamos antes, a gente já sabe todas essas novas palavras, a gente já melhorou o nosso sotaque, né, nisso, naquilo. Então a gente é muito acostumado, o nosso olhar ele é muito treinado para enxergar o que falta e não aquilo que a gente conquistou. E isso realmente é uma construção. Isso realmente é um exercício que precisa ser feito. Então uma coisa que ajuda muito é você estabelecer esses marcos e você até mesmo se obrigar a comemorar. E a comemoração não precisa ser champanhe, não precisa ser nada enorme, nada muito grande, nada caro, mas precisa ser alguma coisa que faça sentido para você, que seja um carinho para você, né? Não, eu vou ali com relação ao inglês, né? Eu não sei, eu vou comprar um CD dos Beatles para eu aprender melhor inglês, para comemorar, né? Que eu sei. Ou a história da dieta. Bom, já que eu consegui, gente, por favor, tá? Não sou especialista da área, não sei o que pode, o que não pode, mas já que eu consegui tantos gramas, hoje eu vou me dar o direito de comer tanto de tal coisa, né? Então, independente do que faça sentido para cada situação, é muito importante que a gente avise para o nosso cérebro que a gente está conseguindo. Por isso é importante essa celebração dos pequenos passos. E a gente começa a desconstruir esse sentimento de imediatismo também com esse novo hábito de celebrar, porque aí a gente passa a valorizar a jornada, a gente passa a valorizar o caminho e não o final do caminho. Então, realmente são pequenas mudanças, mas você percebe que são assim, pequenos ajustes. São pequenos ajustes que estão assim, ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entender como é que vai levar isso para a sua vida e começar a fazer diferente, né? Então a gente falou de várias coisas hoje aqui, e o que é mais importante é assim, você não precisa começar a fazer tudo de uma vez só. É exatamente disso que a gente está falando. Escolhe uma coisa que tenha feito sentido para você, você escolhe essa coisa, você começa a fazer e você dá frequência para aquilo. E você dá constância para aquilo. Hoje você faz, amanhã você faz. Você começa pequenininho, você dá um passo pequeno. E aí você vai ganhando corpo, o seu músculo vai crescendo. Você vai celebrando, você vai avisando que não é só os 100 metros. Tem uma maratona lá na frente que a gente quer ganhar, que a gente quer ser vitorioso. É o caminho que tá bacana. Eu tô sendo feliz hoje, eu tô sendo feliz amanhã. Eu tô sentindo que tá havendo uma evolução. E aí devagarzinho, como se fosse assim, um tijolinho que você coloca um dia, o outro tijolinho que você coloca no outro dia, mas quando você vê, você olha para trás, você já caminhou muito. E aí você entende que você está começando a dissipar um pouco aquela outra cristalização que tinha, que era um outro jeito de pensar, e você está começando a dar espaço para uma nova filosofia, né? Para uma nova perspectiva. Legal. Vai, eu amo.
Gente, isso é muito importante. Nossa, é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida mesmo. Produtividade é vida, né? Gestão do tempo. O que é tempo? O que é produzir no tempo que você tem? A gente está falando de vida, né? E sabe o que fica muito forte? E que isso já me impactou antes. E agora impactou de novo. Sabe? Essa questão de você se aceitar, se respeitar do jeito que você é. Sabe? A gente não precisa se agredir o tempo todo para ser conforme, para você ser aceito. Então a gente precisa se respeitar mesmo. E isso gera vigor, gente, os ganhos são tão grandes que acabam trazendo como consequência plenitude. Você diminui a ansiedade, que a ansiedade faz mal pra caramba, você aumenta o prazer, porque às vezes a gente faz até o que a gente gosta e não sente prazer, porque tá fazendo no automático, né? Não tá percebendo, tá correndo para fazer aquilo, tá focado em outra coisa. Então acho que esse é o meu lema do ano. Que delícia! A Ju me fez me lembrar de uma situação, né? Quando eu era criança, meu pai sempre foi muito afobado no trânsito. A gente viajava muito de carro, mas ele era um louco no trânsito. Tava sempre correndo para chegar no destino final, aquela agonia, né? E ficava todo mundo agoniado. E quando eu me casei com o pai dos meus filhos e que a gente viajava, ele era o oposto. Ele falava, não, eu quero curtir o caminho. Eu não tô com pressa nenhuma de nada. E parava nos lugares, e lanchava, sabe? Assim, não tinha estresse. E a gente realmente curtia a jornada. A gente curtia a estrada, a gente via as coisas, as cidades que tinham ao longo do caminho, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem feito bastante sentido para mim também. Essa questão de curtir a jornada, de não ficar tão focado na metona, grandona lá na frente, mas parcelar essa meta em pequenas metas, como você colocou, marcos mesmo no caminho, né? E a cada meta alcançada, a cada pequena meta, a gente chama de prorata, né? Dividir a nossa meta do prorata, a cada parte conquistada, a gente comemorar mesmo, né? É como se fosse a estrada, a autoestrada que nós pegamos, indo lá, sei lá, para Bahia, e que a gente parou numa cidadezinha, conheceu a cidadezinha, parou em outra, né? Minas que é bom para fazer isso, né? Cada cidadezinha linda, já ouvi histórica. Dizer. Pois é. Já ouvi dizer que tem umas coisas boas lá em Minas. Tem uma cidadezinha e tal, então assim, você passar, conhecer, curtir, sem pressa, né, sem tanta agonia, mas sabendo que está no caminho. E tem uma outra coisa, desculpa, Leila, não sei se eu te cortei, mas tem uma outra prática que fortalece muito você quebrar essa cristalização do imediatismo, que é você conseguir enxergar as pequenas, grandes coisas que acontecem no dia a dia e você agradecer por isso, né? Eu não vou entrar aqui no mérito científico disso, mas existem vários estudos científicos que falam do poder da gratidão, e hoje a gratidão é um hábito que eu tenho na minha vida e às vezes são exercícios que eu passo inclusive para coaches meus, mas de você naquele dia, mesmo que seja um dia que você pense que deu tudo errado, nada deu certo, saiu tudo do trilho, a coisa não andou da forma como você gostaria, eu posso garantir a você que tem alguma coisa muito bacana pela qual você pode ser grata. E aí você começa a resgatar, né? Você pode fazer isso no início do seu dia ou no final do seu dia. O que aconteceu hoje que eu posso ser grata, né? Então, eu não sei se quem está aí em casa consegue enxergar, mas a gente está aqui conversando, tem um ventinho delicioso entrando, tem uns passarinhos que estão... acabou de passar um. E eu tô ouvindo a Kalina falar e o passarinho passa ali no fundo e na hora que o passarinho fala, eu falo, gratidão, passarinho, por você estar aqui, querido. Por quê? Porque a gente começa a entender que, na verdade, existe uma grandiosidade nas coisas simples, né? Eu tenho uma grande parceira, a gente brinca muito sobre isso, que é a subversão das peças elementares. Sabe assim, aquelas coisinhas pequenas que têm o poder de subverter e de transformar uma coisa pequena numa coisa muito grande.
assim são as coisas pequenas da vida. Só que a gente precisa ter olho para enxergar isso. Não é todo mundo que consegue ver. E quando a gente começa a exercitar isso diariamente, isso também pode ser músculo, né? A gente começa a pensar, nossa, ontem minha filha me deu um abraço tão gostoso e disse assim para mim, mamãe, eu te amo. Esse foi o meu grande momento do dia. Ou então, nossa, hoje o dia não amanheceu nublado, tem um sol tão lindo. Eu agradeço por isso. Então, o que acontece na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, pelo qual você pode ser grato? Pelo qual você pode... Quais são as pequenas, grandes coisas que podem subverter todo o seu estado emocional e te trazer uma outra perspectiva, né? E aí a gente começa a olhar de uma outra maneira para as pessoas, para as coisas, para os contextos, para empresas, para os relacionamentos, enfim, começa a estabelecer uma nova relação com a vida. Dá tempo, né? Um minutinho. Sempre dá. Gente, desapegar não é ruim. Sabe, cada tempo eu tenho visto, eu tenho vivido isso. Gente, e é uma mudança de vida. Isso que você falou, Ju, da decisão, de você dizer o não, ou escolher dizer o sim. Às vezes a gente abre mão de coisas tão pequenas e tão importantes, tão fundamentais. E eu vivi uma situação e eu vi o quão importante é para minha família, por exemplo. E no automático a gente não vê, a gente abre mão para fazer outras coisas, e A, B, C, D, e vai fazendo outras coisas. Então hoje eu faço dever de casa com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma menina de 3 anos. E todos os dias eu converso com eles, sabe, de perguntar aí como é que foi, o que você está pensando disso, o que você sente? Cara, eu tenho esse tipo de conversa com os meus filhos, sabe? Hoje de manhã eu comecei o programa falando, fui fazer a maquete, um passarinho de garrafa PET. Gente, tem coisa que não tem preço. Não tem preço. E a gente não precisa. E por muito tempo eu me culpei, porque eu queria fazer tudo, eu queria dar conta de tudo. Mas a gente tem que entender o ciclo da vida que a gente está vivendo. Sim. E aceitar isso, porque Sim. a gente ganha muito com as pequenas coisas. E a gente tem que falar não para algumas. E tem que falar sim para outras. Então, desapegar, cara, também é viver. Também é viver. Né? Verdade. Gente, meu coração está cheio de gratidão pela presença da Juliana Guedes aqui, pela presença dos meninos da Beatlemania, que ainda vão cantar pra gente uma música linda aí pra fechar essa tarde maravilhosa, fantástica. Gratidão pela sua vida, Laíuma Maia. Pela sua. Você é minha parceira. Eu que agradeço também. Então vamos, meninos. 1, 2, 3. Something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you understand. When I feel like something, I wanna hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you understand.
stand.